Quem é o maior vilão de Naruto? Todo fã já fez essa pergunta. Hoje eu vou analisar aqui, nesse vídeo, qual é o maior vilão, mas em vilania, não em poder. E aí pessoal, tudo tranquilo? Meu nome é Pablo Vital e esse é o canal Network Nerd. Vocês já devem ter visto vários vídeos por aí, vários comparativos de poderes entre personagens, sobretudo também com os vilões, né? Bom, aqui eu vou analisar a questão da, vamos dizer assim, a maldade, a vilania desses vilões aí de Naruto. E eu vou fazer aqui uma gradação, claro, é sempre minha opinião, né? Vocês podem discordar, podem comentar isso, a respeito disso, mas eu vou falar quem é o maior vilão, assim, nos feitos de maldade que prejudicam as pessoas daquele contexto ali da história. E não, assim, uma questão de poderes, né? Mas antes de começar o vídeo, aquela ajuda de sempre que vocês deixam aqui, deixando o seu like, se inscrevendo se não for inscrito, eu já de antemão agradeço e vamos lá. Bom, para começar, vocês vão reparar num fator aqui, que muitos personagens são de Konoha. Bom, por que são de Konoha? Porque o protagonista da história é Naruto, a história é contada a partir do ponto de vista dele, então a maioria dos personagens ali são de Konoha ou tem relação com Konoha. Então, de uma forma natural, os vilões também, que eu vou colocar aqui na lista, a maioria deles são de Konoha. Uma outra questão, como eu já adiantei, eu vou avaliar a vilania do vilão. O que isso quer dizer? Eu vou avaliar o mal que ele fez para os personagens que o cercam. E é claro, quanto mais potencial de fazer o mal, quanto maior a abrangência desse mal que esse personagem vai fazer, mais relevante em termos de vilão ele é, para esse meu comparativo aqui, ok? Então, o primeiro vilão aqui que eu vou começar é, inclusive, um assunto muito polêmico, Itachi Uchiha. É polêmico porque muitos o consideram herói. Vamos avaliar aqui, eu já comentei isso aqui num outro vídeo, que eu não acho que ele tem que ser avaliado como herói ou como vilão. Ele tem essas duas nuances, né? Esse personagem ele é muito complexo. O que eu venho aqui falar sobre Itachi é o seguinte: vamos verificar as maldades que ele fez. Bom, ele dizimou todo o clã, inclusive matou os próprios pais. Ele transformou a vida do irmão dele no inferno. Por quê? Ele manteve o Sasuke vivo, ele fez com que ele acreditasse que matou todo mundo só para testar o seu poder, para que o Sasuke realmente viesse se vingar, matando o irmão. Mas no final o Sasuke descobriu tudo isso e tudo mais. Agora nós vamos ver que potencial é esse, o que ele fez a nível generalizado de maldade. Bom, ele matou, vamos dizer ali, centenas de pessoas ali no clã dele, dezenas ou centenas de pessoas. Mas por outro lado, como na própria obra ali é explicada, ele fez aquilo ali para conter uma guerra civil e assim Konoha não ficaria enfraquecida e não haveria um conflito a nível mundial entre todas as vilas envolvidas, como ele já tinha presenciado no passado. Ou seja, de maneira deturpada, ele matou centenas para preservar milhões, milhares. Ele fez uma contabilidade ali de vidas preservadas. Então, vamos dizer assim, fica um pouco esvaziado essa questão dele ser um vilão em escala global. Ele cometeu atos terríveis, né? Assassinando inclusive membros da própria família, mas ele não teve uma abrangência enorme. Vamos dizer assim, talvez a pior coisa que ele tenha feito foi criar o Sasuke da maneira como ele é, essa personalidade do Sasuke, que acabou por transformar no que o menino foi, uma pessoa revoltada. E é com ele que nós vamos falar agora.
com ele que nós vamos prosseguir agora. Sasuke Uchiha. Bom, ele cometeu alguns deslizes aí durante a obra, ele fugiu de Konoha, se tornou assim um ninja renegado e tudo mais, mas até aí eram, vamos dizer assim, pequenos delitos, vamos colocar assim, não é nada de muita vilania, né? Agora, quando chegou no final de Naruto Shippuden, ele teve um confronto com o Naruto. Naquele confronto ali, o que ele pretendia? Matar o Naruto, destruir as bestas de caudas e se tornar o vilão do mundo. Ele queria unificar todas as vilas por um bem maior, que seria o ataque a ele. Ele queria se proclamar o único vilão do mundo e com isso criar aquela união entre todas as vilas como foi na Quarta Guerra Ninja. Só que, todos sabem, houve a luta com o Naruto e Naruto conseguiu impedir isso. Houve ali um embate entre eles e ele, no final, desistiu dessa ideia. Então, vamos dizer assim, se ele conseguisse concretizar esse objetivo aí, sim, ele estaria de repente despontando como o maior vilão aqui da lista. Mas não foi o caso. Ele não conseguiu concretizar esse ato de maldade a nível planetário ali. Agora nós temos Kaguya Otsutsuki. Bom, já começa que é um pouco difícil avaliá-la, porque ela não é humana. Ela é uma extraterrestre e, assim, medi-la pelos nossos parâmetros é meio que complicado. Mas vamos lá. Qual era o objetivo dela? Ela queria sugar o chakra de todo mundo, ela queria, vamos dizer assim, extrair a energia vital de todos os seres humanos. Mas é aquela questão. Ela conseguiu fazer isso? Não. Não conseguiu concretizar o objetivo dela. Vamos dizer assim, ela não deixa de ser má, não deixa de ter feito maldades desde quando ela chegou ao planeta até essa última luta que ela teve ali com o Shin 7 e o Obito, né? Inclusive ela matou o Obito. Mas também, se a gente parar para pensar, foi ela que, vamos dizer assim, criou o chakra. Então, na verdade, o mundo é o que é graças à intervenção dela. O que seria do mundo se ela não intervisse, se ela não viesse de outro planeta e convivesse ali entre os humanos e tivesse os filhos dela? Como é que seria? Então, assim, não dá pra gente colocá-la na colocação de maior vilã da história por conta disso. Ela, na verdade, não conseguiu concretizar grandes feitos. Lá no passado, ela até foi o motivo da briga com os filhos dela. Ela até estava, vamos dizer assim, extraindo a energia vital dos humanos. Mas, como eu já disse, as circunstâncias, ela não pode ser enquadrada como a maior vilã. Na sequência, nós temos Orochimaru. O que dizer de Orochimaru? Ele é uma pessoa muito má, um personagem muito mau. Ele matou várias pessoas, fez experimentos com seres humanos, ele fez tudo. Mas é aquilo que eu falei. Vamos dizer assim, qual o ato de vilania a nível global que ele fez ali? Estou falando de grandes vilões, mas grandes vilões nesses feitos de vilania. Então, assim, o máximo que ele pôde fazer de um evento muito grande ali foi a invasão à Vila da Folha, em que ele promoveu como se fosse uma guerra, Vila do Som, Vila da Areia, contra a Vila da Folha. Ali morreram muitas pessoas e tiveram muitos danos. Ele também, ao longo da história dele, matou muitas pessoas, fez experimentos, mas ele não fez um evento assim a nível mundial como os que eu vou falar aqui, os personagens que eu vou falar aqui adiante, que promoveram esse tipo de problema para todos os habitantes daquele mundo ali de Naruto. Quero lembrá-los aqui, galera, rapidamente, que vocês podem adquirir produtos de diversos departamentos, inclusive da Cultura Nerd, na loja virtual Network Nerd. Nós temos os melhores preços. Confiram
Vocês vão se surpreender com a variedade também de produtos. E para você, amigo e amiga, que utiliza o Canva para fazer edições na internet, vocês precisam se profissionalizar cada vez mais nesse mercado emergente. E eu aconselho a vocês o curso PhotoCanva. O curso PhotoCanva é o mais completo do mercado e com preço super acessível. Cliquem aqui na descrição para vocês conferirem na página promocional, sem compromisso, tudo que o curso pode lhe oferecer. São 18 módulos e um conteúdo incrível. Não deixe de conferir. Agora nós vamos ver aqui personagens que realmente ocasionaram efeitos a nível global. Vou começar com o Pen e a Akatsuki. Bom, por que o Pen e a Akatsuki? Porque na verdade a gente vê na história que Nagato, Yahiko e Conan, eles fundaram a Akatsuki, e a Akatsuki acabou sendo deturpada daquele objetivo original dela. Então, assim, eu ilustro a Akatsuki porque os demais membros da Akatsuki, eles estavam sob ordens do Pen. Eles compraram aquele ideal do Pen de, vamos dizer, de imperialismo pelo mundo. E qual era o objetivo da Akatsuki? Eles queriam ter todas as bestas de caudas e queriam colocar o mundo à sua mercê. Bem, então por que vamos dizer assim, eu não coloco eles com o primeiro colocado da lista, os primeiros colocados da lista? Porque eles tiveram os planos deles impedidos. Impedidos por Naruto, né? Os outros personagens da Akatsuki foram morrendo para outros personagens, mas foi Naruto que derrotou o Pen, o líder da Akatsuki. Mas o Pen e a Akatsuki cometeram vários crimes e fizeram muitos estragos pelo mundo. Um exemplo foi o Pen sozinho destruiu Konoha. Ele depois se arrependeu, né, após conversar com Naruto. O Nagato restituiu a vida de todos que haviam morrido ali. Mas por isso que eu coloco o Pen e a Akatsuki. E a Akatsuki a gente vai descobrir por que eu também dei um cuidado maior para ela agora. Bom, já disse aqui, acabei de falar que a Akatsuki foi uma organização criminosa, muito perigosa, e que era capitaneada pelo Pen. Só que não. Na verdade, o Pen realmente, Nagato, ele fundou a Akatsuki, mas ele, no final das contas, estava sendo manipulado pelo Tobi, que na verdade era o alter ego do Obito. E o que acontece? A Akatsuki continuou após a morte de Pen. E o Obito, ele, vamos dizer assim, tornou-se o líder da Akatsuki e seguiu em frente com o plano da organização. Foi ele, então, o Obito junto com a Akatsuki, né? Eles proclamaram a Quarta Guerra Ninja. A Akatsuki contra todas as outras vilas ninja. O Obito contava com os clones do Zetsu e também acabou contando com os Edo Tenseis do Kabuto. E ele, por si só, o Obito, ele promoveu muitas mortes, ele iniciou uma guerra, ele iniciou a guerra a nível mundial, coisa que outros vilões até então não haviam conseguido. Então, assim, por isso que ele já ocupa a terceira colocação. Aquela Quarta Guerra Ninja ali, nós tivemos muitas mortes. E lembrando, ele também, por tabela, ele pode ser responsabilizado pelos crimes que a Akatsuki cometeu. E lembrando também que foi ele que soltou a Kurama em Konoha, promoveu também grandes mortes, foi até culpado pela morte dos pais de Naruto. E lembrando também que ele ajudou o Itachi no massacre do Uchiha. Então, o Obito realmente ele é um criminoso, vamos dizer assim, um vilão maior se comparado com os que eu citei até agora. E ele tinha o plano de colocar um genjutsu em todos os habitantes do planeta, que era o Tsukiyomi infinito. Só que
por que que ele não alcançou o topo da vilania. Porque ele se arrependeu. Ele, no final das contas, ele desistiu do plano de Tsukuyomi infinito e resolveu não tocar esse plano para frente. Por isso ele não alcançou o patamar que o segundo colocado aqui alcançou. E o segundo colocado é Madara Uchiha. Por que o Madara Uchiha? O Madara, ele foi a pessoa que persuadiu o Obito quando ele ainda era criança. Ele era um jovem. Foi ele que, vamos dizer assim, manipulou os sentimentos que o Obito tinha pela Rin, e quando ela morreu, o Obito ficou destruído. Foi ele que, foi Madara que vendeu essa ideia e o Obito comprou a ideia do Tsukuyomi infinito. Então vamos dizer assim, se o Obito manipulou muita gente, inclusive a Katsuki, criando grandes transtornos, ele foi manipulado por sua vez pelo Madara. E depois do Obito ter se arrependido e não ter continuado com a ideia do Tsukuyomi infinito, o Madara, por sua vez, prosseguiu com essa ideia. E ele conseguiu implementar o Tsukuyomi infinito em todos os habitantes do planeta. Bom, o Madara, eu acabei de falar aqui, ele manipulou o Obito, que por sua vez manipulou a Katsuki, e que por sua vez conseguiu fazer o que o Obito não fez, colocar todo mundo no Tsukuyomi infinito. Ele, antes de conhecer o Obito, ele já tinha matado muita gente, já tinha feito muita coisa má. Então, por que o Madara não é o primeiro colocado? Eu vou dizer, porque o primeiro colocado é ainda mais maligno, mais vilão que o Madara. Seus atos tiveram consequências muito maiores que a do Madara. E essa pessoa é Tobirama Senju. É, isso mesmo, pessoal. Tobirama Senju. Vocês devem estar achando estranho essa afirmação. Pô, o segundo Hokage é o maior vilão da história de Naruto. Vou aqui mostrar o meu raciocínio. Bom, em primeiro lugar, não sei se vocês se lembram, quem é o criador do Edo Tensei? O Tobirama. Ele, inclusive, criou vários jutsus muito interessantes. Ele era um gênio. Beleza, os outros jutsus, ok. Agora, o Edo Tensei, vamos lembrar aqui quais são as condições para você fazer o Edo Tensei? Dentre outras coisas ali, como os selos de mãos e tudo mais, você precisa ter uma amostra de DNA de uma pessoa morta e um sacrifício humano. Ou seja, você pega uma pessoa viva ali, pega o DNA de um morto, faz o jutsu e a alma desse morto reencarna nessa pessoa viva que está sendo sacrificada, que isso é a reencarnação impura. Porra, caramba, olha o jutsu que o cara cria. Tu acha que uma pessoa que cria algo como isso é uma pessoa legal, uma pessoa do bem? Já começa por aí, né? Vamos ver aqui que a personalidade dele já pode ser no mínimo questionável de ter criado uma técnica como essa. Técnica completamente absurda. Mas tudo bem, vamos continuar. Lembrando aqui, vocês acham o Madara, como eu falei aqui, eu também acho, um grande vilão, né? Ok. Mas vamos lembrar o passado que é contado ali pelo Hashirama, pelo próprio Tobirama. Havia conflitos entre clãs, não haviam vilas ninjas, e os Uchiha eram rivais, né, inimigos dos Senjus. Era um período de muitas guerras e eles eram grandes inimigos. Só que Hashirama acaba conhecendo Madara, acaba fazendo uma relação de amizade. Depois de muito lutar entre eles, eles conseguem chegar a um consenso, a um acordo. Hashirama e Madara, os dois líderes dos seus clãs, eles conseguem se unir e criar Konoha. E a gente vê que em um determinado ponto da história, Madara tá tranquilão, tá de boa com o Hashirama, ele confiava, ele era amigo do Hashirama. Só que quem ficou atazanando ali aquela união?
Tobirama. O Tobirama nunca confiou nos Uchiha. Bom, a palavra confiar era, vamos dizer assim, no mínimo questionável ali para o comportamento que o Tobirama ia mostrar depois. Mas vamos dizer que ele não confiava nos Uchiha. Ok, tinha uma rixa ali, sempre foram inimigos, então o cara falar que não confia é até plausível. Mas ele tanto fez, ele tanto botou pilha, inclusive criando discórdia entre o clã Uchiha e o Madara, que o Madara perdeu a paciência e acabou realmente saindo da vila. Vamos dizer assim, ele não acreditava mais naquele ideal que construiu junto com o Hashirama, se tornou inimigo e tudo mais, aquela história do Madara. E aí, a coisa interessante. Madara supostamente morreu, Hashirama morreu, Tobirama se tornou o segundo Hokage. Mesmo depois da aparente morte do Madara, Tobirama continuou segregando os Uchiha. Ele isolou os Uchiha num canto da vila e tomou várias políticas para isolar, vamos dizer assim, política, socialmente, os Uchiha da Vila da Folha. E, os Uchiha, junto com os Senjus, eles criaram a Vila da Folha. Então, ele movimentou tudo isso. Os Hokages e até os conselheiros que seguiram adiante, eles já seguiram com essa ideia comprada do Tobirama, de continuar segregando os Uchiha. O Hiruzen, terceiro Hokage, foi o sucessor direto do Tobirama, foi aluno do Tobirama, ele continuou com essa ideia dos Uchiha. O Danzo, então, que o diga. Danzo, vamos dizer, não por raiz, né? Ali pelas sombras, ele então segregou também, ele discriminou os Uchiha, também era aluno do Tobirama. Então o que acontece? Foram eventos como esse que acabaram levando um desgaste entre a relação dos Uchiha e Konoha, e ocorreu aquela tentativa de golpe, que por sua vez Itachi agiu daquela forma, muito na pilha do Danzo e tal, mas tudo isso surgiu Tobirama. E vou além, vou lembrar aqui quando o Orochimaru ressuscitou os 4 Hokages, e aí se começou, cada Hokage começou a contar uma parte da história pro Sasuke, e aí vem a opinião de Tobirama. Mesmo depois de ter morrido, mesmo depois de ter passado anos, o clã Uchiha ter sido dizimado, Tobirama diz que os Uchihas, ele generaliza, que os Uchihas são levados pela emoção. À medida que o poder do Sharingan cresce, eles também vão perdendo o controle, vão se tornando pessoas muito emotivas, muito malignas. Então assim, cara, isso é tipo um discurso nazista. Um discurso que, não é um ódio pelos Uchiha, é uma coisa muito maior. Então ele colocou isso, vamos dizer assim, no ideal de Konoha. Os Uchiha sempre foram tratados como párias. Então, se o Tobirama, vamos dizer assim, se o Tobirama não tivesse se metido em nada ali, será que a relação entre Madara e Hashirama não ia continuar? Eles não iam continuar numa boa? Será que os Uchiha não ficariam numa boa ali na vila de Konoha? E nada disso, todos esses eventos ruins teriam acontecido? E aí? Eu acho que o Tobirama, ele é muito responsável por boa parte do mal que acontece na história de Naruto. A intolerância dele fez com que criasse todo esse ambiente hostil entre os Uchiha e Konoha, entre Madara e, vamos dizer assim, o mundo ninja que ele tinha ajudado a criar, e ele se arrependeu. Então, por esses motivos aqui que eu expus, eu acho que o Tobirama é o maior vilão da história de Naruto. E aí, o que vocês acharam da minha análise? Concordam, discordam? Comentem aí embaixo, participem. E também, é claro, eu peço que vocês participem com o seu like e a sua inscrição. Desde já eu agradeço, muito obrigado e até a próxima.